Novas imagens, possivelmente, mostram Davi e Celeste Rivas Hernandez, a garota encontrada morta no carro dele. Se for verdade, o que isso indica? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime, sou Jesse Weber. Há outro ponto sobre o caso de Davi Celeste Rivas Hernandez que queremos comentar. Aparentemente, pode haver um vídeo deles juntos. Mas, por que isso importa? Considerando, o corpo da jovem de 14 anos Celeste foi achado no porta-malas de um Tesla em nome do cantor Davi Antônio Burke, em setembro. Entender o relacionamento é fundamental. Agora, há especulações online sobre os dois. O TMZ disse que pessoas próximas ao cantor de Homicídio Romântico achavam que ela tinha 19 anos quando os dois estavam juntos. Ele tem 20 anos, segundo o New York Post. Em uma música de 2023, David canta: "Ó Celeste, a garota com meu nome tatuado no peito. Sinto o cheiro dela nas minhas roupas como cigarro." E falando em tatuagens, foi informado que Celeste e David têm essas tatuagens combinando de "sh" e nos dedos. Os restos mortais dela foram identificados mesmo em decomposição. Há relatos de que era fugitiva e especulações de que ela estava tentando ver David. E apesar de tudo isso, não há nenhuma conexão, associação ou relacionamento estabelecido que tenha sido confirmado pelas autoridades que investigam a morte de Celeste. Na verdade, não há nenhum suspeito confirmado ou pessoa de interesse, nem mesmo uma causa da morte de Celeste. Mas o que acabou de sair? Do que estamos falando? Este clipe de 30 segundos do que parece ser uma transmissão ao vivo na Twitch. Não sabemos quando foi gravado, mas parece ter sido postado nas redes em setembro. E isso realmente está causando um grande impacto agora. Não, você não fez isso. Isso é polêmico. Falar sobre abuso infantil é polêmico. Muito bom. Ok, tchau. Foi bom, tchau. Tchau, gente. Ai, meu Deus, apaga tudo, apaga tudo. Tudo vai embora, tudo. Agora, algo que preciso dizer, além do fato de David Oke não ter sido preso, acusado criminalmente ou oficialmente implicado em qualquer crime ou irregularidade em conexão com a morte de Celeste. A certidão de óbito dela confirma que ela não estava grávida no momento da morte, nem no ano anterior à sua morte. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente o assassinato de Celeste. Ou seja, houve crime além de alguém ter colocado seu corpo no carro? Se ela foi morta, se ela foi assassinada, por quê? Agora, antes de entrarmos mais a fundo em como essa transmissão ao vivo pode afetar a investigação, eu só quero te mostrar algo rapidinho. No episódio anterior do Sidebar, entrevistamos Steve Fisher, investigador particular contratado pelo dono do imóvel, onde David supostamente estava hospedado em Los Angeles. As autoridades revistaram o imóvel. David retirou seus pertences. O Tesla com o corpo da Celeste estava próximo dali. Ouça o que Fisher tinha a dizer enquanto tentamos entender a possível ligação entre David e Celeste. Agora temos uma compreensão muito melhor de quando aquele Tesla chegou àquele estacionamento final. Tenho imagens de câmeras de várias casas na vizinhança mostrando o Tesla sendo movido. Você sabe quem estava dirigindo aquele carro? Aquele Tesla. Você não precisa me contar, mas você sabe a identidade? Sim, até onde sabemos, indo para o que acreditamos ser o local final de estacionamento de onde ele foi guinchado, sim. Celeste já esteve naquela propriedade? Sim, do que recuperamos. Não temos nada dela lá, só fotos tiradas por David. Presumimos isso porque não está em um celular, mas essas fotos estão em uma câmera comum, em diferentes locais. E isso realmente me faz pensar que é provável que ela tivesse outro lugar onde estava ficando. Posso te dizer que foi gasto muito tempo no centro de Los Angeles. Mas vou dizer o seguinte, há algumas coisas e estou falando de evidências físicas que estavam naquela casa, que poderia ter havido planos maiores em relação a se livrar dela. E são coisas assustadoras e sádicas. E é por isso que estamos tentando aprender mais sobre isso. Porque eu queria poder dizer mais, mas por razões óbvias não posso, e não tem a ver com ela, com a forma como ela morreu,
mas talvez como eles estavam planejando se livrar dela no final e como. Talvez aquele Tesla fosse só um lugar temporário para guardar coisas e tempo, mas o timing deles para isso estava errado. Mas tem algumas coisas que vão simplesmente explodir sua mente. Ok, vou chamar Dave Sarney, detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York e professor adjunto na John Jay College of Criminal Justice. Dave, muito obrigado por voltar aqui. O que você acha dessas novas imagens? Bem, obrigado por me receber. Isso é mais um exemplo. A gente sempre fala que alguns casos continuam rendendo. Esse caso tem muitas ramificações, mas seguem caminhos distintos e não levam a lugar algum. Este vídeo e ouvindo isso pela primeira vez. E a maneira como ele realmente reage a isso. Será que tem algo do que Celeste disse naquele vídeo? Agora pode haver outra investigação sobre ele envolvendo crianças. Já se especula que isso ocorre há algum tempo. A maioria dos fãs que conhecem Davi e em toda a internet sabem que ele a conheceu quando ela tinha 12 anos e de alguma forma ele a manipulou. Isso é tudo especulação, claro, mas o que estamos vendo será que esse é um padrão do David de lidar com crianças, de lidar com menores em geral? Não sabemos se são meninas ou meninos. Isso aparece e pela reação dele percebemos que pode estar acontecendo. Agora precisamos considerar isso. Deixe-me só confirmar o que você está dizendo. A. Você acredita que a polícia está analisando esse vídeo ou que eles já analisaram e tentaram examiná-lo? E B. Você está sugerindo? Deixando claro, há especulações, mas ele não foi oficialmente acusado ou implicado em crime algum. Quando olhamos para o motivo de ainda não haver uma pessoa de interesse, suspeito ou prisão, será que pode haver algo maior que as autoridades estejam investigando? Acho que eles analisam todas as possibilidades nessa investigação, porque é assim que funciona. Você espera que os detetives e investigadores estejam atentos. Isso é outra peça do quebra-cabeça. Talvez explique por que o corpo da Celeste estava no carro e quem a colocou lá. Isso deve ser analisado, pois no momento não há acusação criminal, apenas possível adulteração de provas físicas e descarte de corpo humano. Agora, nós estamos esperando o resultado da toxicologia. No momento, esse caso é considerado um CUP. Em Nova York, chamaríamos de CUP, circunstâncias desconhecidas. A investigação policial está pendente. O escritório do DME na Califórnia classifica como não especificado. Estamos analisando isso como outra possibilidade. Espero que as autoridades estejam analisando isso e observando David do outro lado. Se isso vier à tona, e for isso que Celeste disse em vídeo e a reação dele, é nisso que se resume, né? Não foi como se ele tivesse apagado tudo. Então isso é algo para ser analisado em paralelo à investigação sobre Celeste, a morte de Celeste. Poderia ter havido planos maiores em relação a se livrar dela, e isso é assustador, sádico, coisas. Grandes novidades no caso de David Celeste Rivas Hernandez. Agora sabemos quem é o detetive particular que foi contratado pelo proprietário de Hollywood Hills para a casa onde David estava hospedado, ao lado de onde o Tesla foi achado com o corpo de Celeste dentro. Sentamos com o investigador Steve Fisher para saber o que ele descobriu e o que esperar a seguir. Vou te contar. É chocante. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Claro. Você se lembra que dissemos que o dono de Hollywood Hills, administrador do imóvel onde David, o cantor, estava hospedado, contratou um detetive particular para investigar a morte de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, encontrada desmembrada no Tesla, abandonado de David, próximo dali. Não só sabemos quem é o detetive particular, como acabei de entrevistá-lo. Você vai vê-lo neste episódio. E estou gravando esta introdução depois de tê-lo entrevistado. E deixa eu te dizer, ele revela muita coisa, ok? Muita coisa mesmo. Agora, isso pode não fornecer todas as respostas, mas vou te dizer, se você prestar atenção no que ele tem a dizer, vai começar a entender melhor muitas coisas. Tudo certo? O detetive Steve Fisher vai iniciar a entrevista em 1 minuto. Só relembrando, a polícia invadiu a casa de 3,60 e 4 milhões, onde David supostamente pagava dezenas de milhares em aluguel. O corpo da Celeste foi achado no porta-malas do Tesla dele, apreendido em setembro, perto dessa propriedade. E para deixar claro, desde então, não houve suspeitos, nomeados, nenhuma pessoa de interesse, nenhuma prisão. David cancelou a turnê dele, saiu daquela mansão e transferiu propriedades que ele tinha no Texas para a mãe dele. Tudo isso tem gerado muitas dúvidas. Foi então que o senhorio de Los Angeles, Malden Truvenovich, entrou em cena. Desculpe se pronunciei o nome errado.
ele não ficou satisfeito em apenas esperar pela polícia de Los Angeles. Então, ele contratou seu próprio investigador particular para começar a investigar e conseguir mais respostas. Já discutimos isso antes, mas agora sabemos quem é o investigador. Steve Fisher. Vou mostrar a entrevista. É alguma coisa, mas deixa eu só dizer rapidamente, esclarecer exatamente sobre o que é esse caso. Tudo começou em 8 de setembro, quando policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram acionados a um pátio de reboque na Avenida Mansfield, em Hollywood, depois que os funcionários perceberam um cheiro ruim vindo de um Tesla que estava parado lá. O carro estava em nome do cantor David, de 20 anos, nascido em Houston e autor de Romantic Homicide. O Tesla foi abandonado perto da casa alugada em Hollywood Hills, rebocado e ficou parado lá. Ao abrirem o porta-malas dianteiro, os policiais encontraram restos humanos embrulhados em plástico. Dias depois, confirmou-se que o corpo era de Celeste Rivas Hernandez, 14 anos, adolescente, desaparecida de Lake Elsinore desde abril de 2024. Seus restos estavam decompostos, indicando que ela estava no carro há semanas. A causa da morte segue indefinida. Agora, embora David não esteja sendo considerado oficialmente neste momento como suspeito, ou sequer como pessoa de interesse, a internet começou a ligar os pontos, ou aparentemente ligar supostos pontos, entre David e Celeste. Capturas de tela, trechos de lives e fotos antigas começaram a circular, sugerindo que eles tiveram contato. Eles, possivelmente, tinham um relacionamento. Segundo a TMZ, os próximos de Davi pensavam que Celeste tinha 19 anos e talvez se envolvesse com ele. Fãs notaram que ela e Davi tinham a mesma tatuagem de shh nos dedos. E se isso já não fosse estranho o suficiente, Davi tem uma música inédita, com Celeste no título. Isso já foi noticiado. Desde a descoberta, tudo desmoronou para Davi. Show cancelado, pausa e promoções do álbum sem patrocínio. Enquanto isso, Davi tomou decisões legais e financeiras importantes. Ele contratou Blair Burke, famosa advogada de defesa de Hollywood, que já defendeu Harvey Weinstein. Davi transferiu as escrituras de 2 propriedades no Texas para sua mãe, após uma dessas casas ser alvo de um trote policial, falsa denúncia de tiroteio e corpo morto. Agora, vamos ao que interessa. Voltando àquela casa alugada em Hollywood Hills, como um investigador particular, um detetive particular, acabou se envolvendo nesse caso. Segundo a revista LA, a polícia cumpriu um mandado de busca nessa propriedade em 17 de setembro. Desde então, David alugava o local por cerca de $20 mil mensais. Casa de propriedade de Alden Trifinich, de onde policiais teriam apreendido eletrônicos e computadores. Vasculharam os ralos por vestígios de sangue ou tecido. Segundo o TMZ, não posso confirmar oficialmente. O proprietário disse que quase não recebeu retorno do Departamento de Polícia de Los Angeles sobre o achado e ficou frustrado. Foi então que ele contratou um detetive particular. Ele disse ao TMZ e ao Daily Mail que sua família queria respostas sobre o que poderia ter acontecido dentro ou ao redor desta casa, e que ele não tentava interferir na investigação. Ele só não queria ficar no escuro sobre quais conexões, se é que existiam, a sua propriedade poderia ter com tudo isso. O TMZ diz que a polícia de Los Angeles já apreendeu as imagens das câmeras de segurança da casa, que podem revelar quem entrou ou saiu da propriedade. Segundo o proprietário, ele nem viu as imagens para respeitar a privacidade do inquilino. Ele também afirma que a polícia ainda não lhe deu uma cópia do mandado, nem disse exatamente o que eles levaram. Então a grande questão agora é o que exatamente aconteceu dentro ou ao redor daquela casa, certo? E se o detetive particular contratado por esse senhorio, esse proprietário, encontrou algo que possa esclarecer essa linha do tempo? É para lá que estamos indo agora. Só mais uma coisa, antes de chegarmos, algo que descobrimos. O promotor de LA, Nathan Hockman, afirmou que o caso segue em investigação e nada foi enviado ao seu escritório ainda. Vamos falar sobre isso, mas agora chamo nosso convidado especial e estou acompanhado pelo investigador particular Steve Fisher, que foi contratado pelo ex-proprietário de David. Agradeço muito por você ter tirado um tempo para falar sobre isso. Primeiro, Steve, como você foi contratado? Como você foi contratado para este caso? Então, originalmente, quando o corpo foi encontrado, eu já estava trabalhando em outro caso de pessoa desaparecida em Los Angeles, de uma mulher, e achamos que poderia ser essa pessoa.
fiquei envolvido no caso até que ela fosse identificada e soubéssemos que não era ela. E eu descobri algumas outras coisas, como quando o carro foi guinchado, fotos do momento em que ele foi rebocado e outras coisas assim. E, sabe, né, o dono da casa entrou em contato comigo e eu compartilhei algumas coisas com ele. E a partir daí as coisas foram evoluindo. Mas uma coisa que eu diria é: ele é o dono da casa. Não era senhorio do David, que nem estava no contrato. E o proprietário nem sabia que ele morava lá. Na verdade, quem alugou a casa foi Josh Marshall, o gerente dele. Só para confirmar, o David morava lá, certo? Sim, ele definitivamente estava ficando lá, só não era do conhecimento do proprietário. Certo, ok. E aliás, eu entendo que isso é, você sabe, uma investigação em andamento. Pode haver limitações no que você pode compartilhar, mas o que exatamente ele está procurando nisso? Quem exatamente é esse proprietário? Que respostas ele procura? Então, de onde isso realmente evoluiu? O mandado de busca foi cumprido, acredito, no dia 17 ou 18, e era um mandado de busca do quarto século, o que significa que ninguém estava em casa no momento. E eles não deixaram uma cópia do mandado nem do retorno. A lista de inventário dos itens que eles levaram da casa, e isso meio que surgiu a partir disso. Naquela época eu ainda não era oficialmente contratado, mas o ajudei a tentar conseguir. Dissemos ao departamento de roubos e homicídios: ei, nenhum mandado foi deixado para trás. David estava em turnê. Josh Marshall mora fora do estado. Descobrimos. O proprietário enviou seu representante à casa assim que soube, sem ter enviado mandado ou devolução. Ele só quer saber quais de seus bens foram levados e em que situação estão. E além disso, isso é preocupante quando você descobre algo assim. De repente, você é jogado nessa situação. E ele se sente absolutamente péssimo por Celeste, pela família de Celeste. E ele disse: sabe, se houver qualquer coisa relacionada à minha casa que possa ajudar, então eu quero descobrir isso. Descobrimos coisas que entregamos direto ao Departamento de Polícia de Los Angeles. Mas achamos que há coisas significativas que podem ajudar. Você quer dizer que pode haver evidências de que um crime foi cometido naquela casa? Não exatamente um crime. Não, e vou te dizer, vou ser honesto com você. Não temos nenhuma evidência de que algo aconteceu com Celeste naquela casa, mas com certeza há evidências que coletamos. Isso ajuda a montar a linha do tempo. Agora entendemos melhor quando o Tesla chegou à vaga final de estacionamento. Vou te dizer, né? Eu tenho imagens de câmeras de segurança de diferentes casas na vizinhança mostrando o Tesla sendo movido. Então, coisas desse tipo. Não digo que o Departamento de Polícia de Los Angeles não tinha isso. Eu tenho certeza que sim, mas queríamos confirmar. E sabe, nós também trabalhamos em melhorar a resolução das imagens para descobrir quem estava dirigindo o veículo. E há alguns outros itens que foram encontrados na casa que não foram levados durante o mandado de busca. E você sabe, mandados de busca são limitados, certo? Eles não podem levar tudo. O juiz decide e não sabemos quão amplo era o mandado porque não o vimos. É isso que gostaríamos de ver, mas havia itens não apreendidos pela polícia de Los Angeles que achamos importantes, incluindo mídia digital e outros itens que ajudariam a definir a linha do tempo. E você entregou isso para a polícia de Los Angeles. Nós temos o dia, literalmente o dia que nós, as coisas que recuperamos, entregamos para a polícia de Los Angeles em até 24 horas. Você sabe quem dirigia aquele Tesla? Não precisa me dizer, mas conhece a identidade? Sim, você sabe sobre ir ao local, que seria o estacionamento de onde ele foi guinchado. Sim. E essa informação já foi comunicada às autoridades. Então, isso já foi entregue às autoridades. Eles não vão nos dizer se estão confirmando se é uma pessoa ou não. Homicídios e roubos. O jeito que eles trabalham é: vamos pegar suas informações, não vamos falar sobre isso. Então, eu não sei. Mas é claro que aquele bairro tem muitas câmeras de vigilância. E as linhas do tempo, descobrimos essas datas e vimos outros acontecimentos, até públicos, no Instagram e em outros lugares, ou na vida dessas pessoas. Faz sentido? 6 semanas após o corpo da adolescente Celeste Rivas Hernandes ser encontrado em um Tesla ligado ao cantor Davi, a investigação segue um novo rumo. Frustrado com a falta de informações da polícia, o dono da mansão em Hollywood Hills, onde Dave estava hospedado, contratou um detetive particular para investigar o local, analisar imagens de vigilância
e entrevistar testemunhas para encontrar detalhes que podem ter passado despercebidos. Vamos conversar com o ex-detetive particular do caso Natalia Holloway, T.J. Ward, para analisar o que esse tipo de investigação particular pode revelar e o que podemos esperar. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. A investigação sobre o cantor de Houston, Davi Antônio Burke, está tomando outro rumo. Semanas após encontrarem o corpo em decomposição de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos dentro de um Tesla supostamente registrado em seu nome, agora há um novo desdobramento que pode mudar totalmente o foco do caso. Tem a ver com a casa em Los Angeles que David aparentemente estava alugando pouco antes da descoberta do corpo no Tesla. Alguém está sendo trazido nos bastidores para buscar respostas, e nós vamos chegar a isso. Mas primeiro, veja como tudo isso começou. Certo. Em 8 de setembro, policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram acionados para um pátio de reboque na Mansfield Avenue, Hollywood, após funcionários sentirem um forte odor vindo de um Tesla do Texas. O veículo foi abandonado nas colinas de Hollywood dias antes e rebocado. Quando os policiais abriram o porta-malas dianteiro, foi aí que fizeram uma descoberta horrível. Restos humanos embrulhados em plástico. O legista do condado de Los Angeles identificou o corpo desmembrado de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos desaparecida, no condado de Riverside, em abril de 2024. Segundo as autoridades, os restos de Celeste estavam muito decompostos. Então, isso possivelmente sugere que ela esteve naquele carro por um longo período de tempo. Para deixar claro, a causa oficial da morte dela ainda está pendente neste momento. Parece que ainda precisam ser feitos mais exames, mas na época em que ela desapareceu, circulavam rumores ligando Celeste a Davi, esse cantor em ascensão. Havia supostas capturas de tela de conversas no Discord e especulações de fãs sugerindo que ela tinha contato com ele e que talvez eles estivessem em algum tipo de relacionamento. Apesar da diferença de idade, a família de Celeste, de 20 anos, disse à NBC Los Angeles que seu 15º aniversário foi no dia anterior ao corpo dela ser encontrado, que ela sumiu após sair de casa para o cinema. Um detalhe que chamou atenção é que, segundo relatos, Celeste tinha uma tatuagem no dedo escrita "Shh". Esse é um desenho que parecia quase idêntico ao visto em fotos da própria mão de David. Desde a descoberta, as consequências para David foram rápidas e severas. Ambos os shows restantes de sua turnê nos Estados Unidos. São Francisco e Los Angeles foram cancelados, assim como diversos shows europeus listados no Ticketmaster. Uma aparição no Grammy Museum, em Los Angeles, também foi discretamente removida do site. A gravadora dele, a Interscope Records, confirmou ao TMZ que todas as atividades promocionais, incluindo o lançamento do álbum Deluxe, foram pausadas. Os acordos de marca dele estão desmoronando. Ele participou da colaboração entre Hollister e Crocs, mas foi removido da campanha poucos dias após o lançamento. Em uma breve declaração, um porta-voz disse que o cantor está cooperando totalmente com as autoridades, embora nenhuma prisão tenha sido feita. David não foi implicado em irregularidades, não enfrenta crimes, acusações ou é suspeito oficial. Ele segue em silêncio publicamente. Agora sabemos que ele contratou a renomada advogada criminal Blair Burke, que já defendeu várias celebridades. Nenhuma declaração dela ou da equipe de David até agora. E até agora, 6 semanas após essa descoberta sombria, não houve nenhuma prisão. Não houve suspeitos nomeados publicamente, nenhuma causa de morte confirmada. Como eu disse, nenhuma pessoa de interesse confirmada. Eles nem sequer identificaram a conexão exata entre Celeste e David. E essa situação, vou te dizer, está evoluindo rapidamente e parece que é nos bastidores. Porque agora, nas semanas desde que o corpo de Celeste foi encontrado, novos detalhes estão começando a surgir. Fontes confirmam que um investigador particular agora entrou na história. Isso pode mudar o que sabemos sobre quem realmente conduz esse caso e por que isso o impulsiona. Vou chegar lá, mas antes quero chamar um convidado especial para nos ajudar a entender. Estou aqui com o investigador particular T1, Joy Ward,
que também foi o detetive no caso Natalie Holloway. Tribunal de Justiça, obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Ah, de nada. Obrigado por me receber. Com sua experiência, falaremos sobre a nova atualização em breve. Mas com base na sua experiência com casos de adolescentes desaparecidos, quais são os primeiros sinais de alerta investigativos que você teria notado, que você teria percebido? Ou em destaque, nesse caso, no desaparecimento de Celeste Rivas Hernandes, os boatos online ligando ela a David. Bem, nós precisamos. Uma das coisas que você precisa fazer depois que a polícia se envolve é começar a olhar para todo mundo que está envolvido. Você tem que começar a olhar para essas pessoas e quem elas podem achar que está envolvido ou o que pode estar envolvido. Então, obviamente, esse corpo foi encontrado no porta-malas do carro desse homem. E agora, uma das coisas que temos, que é meio única, é que há câmeras por toda parte. Analisar as câmeras para saber se havia próximas ao carro dele, como ele chegou ou onde esteve, é fundamental. Mas mesmo quando eu me envolvo em casos, quando sou contratado, eu sempre investigo a pessoa que me contratou. Também passo a investigá-los. Isso é importante. Você precisa conhecer o histórico de quem quer te contratar e entender o motivo. Vou te explicar por quê. Vou te contar que já fui contratado ou tentaram me contratar pessoas que têm ordens de restrição contra elas. E elas querem me contratar para descobrir o que está acontecendo com a pessoa, sendo que tem uma ordem de restrição contra elas. É preciso analisar com cuidado quem está te contratando antes de aceitar um caso. Você não quer se envolver em algo desse tipo, mas foi isso que chamou minha atenção há vários anos, quando alguém tentou me contratar, quando na verdade havia uma ordem de restrição contra essa pessoa. Então comecei a analisar todo mundo que tenta me contratar, olhando primeiro para eles e vendo o que está acontecendo com eles. Isso me leva perfeitamente ao que está acontecendo agora, porque o novo foco parece envolver essa casa em Los Angeles que David supostamente alugou por dezenas de milhares de dólares por mês, antes do corpo de Celeste ser encontrado. Isso traz um novo desdobramento, e quero abordar isso. O TMZ diz que um detetive particular se envolveu nisso de alguma forma, mas não pela polícia. O dono desta mansão em Hollywood Hills, onde Burke estava hospedado, supostamente contratou seu próprio detetive particular depois de ficar frustrado com a falta de informações da polícia de Los Angeles. Então, em 8 de setembro, vamos contextualizar. Em 8 de setembro, os restos de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos, foram achados em decomposição, enrolados em plástico, no porta-malas dianteiro do Tesla, apreendido de Burke. 17 de setembro, detetives de homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles cumpriram um mandado de busca em uma casa alugada em Hollywood Hills, avaliada em 4,1 milhões, onde David estaria hospedado quando encontraram o corpo de Celeste. E isso seria supostamente perto de onde o Tesla estava. O proprietário dessa propriedade, identificado como Malden Trifanovich, peço desculpas se estou pronunciando o nome errado, ele disse ao Daily Mail que tem pouco contato com a polícia e está muito preocupado com o possível papel de sua propriedade nisso. Por isso, ele tomou uma atitude independente. De acordo com reportagens de vários veículos, ele contratou um investigador particular para revisar as imagens das câmeras de segurança e entrevistar possíveis testemunhas para estabelecer uma linha do tempo dos eventos e determinar se e quando Celeste esteve nessa propriedade. Ele declarou ao Daily Mail: "Tenho um investigador particular coletando informações. Minha família e eu queremos entender o que pode ter ocorrido, dentro ou perto de uma casa especial para nós. Não interferimos na investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles, só queremos respostas. Receio que só saberemos disso se contratarmos um investigador licenciado." Ele disse ao TMZ que a investigação do detetive ainda está em andamento e que é cedo no processo. Tribunal de Justiça. Qual é a sua reação? Bem, eu acredito que isso é uma coisa inteligente a se fazer, porque eles não sabem, a partir deste ponto, o que as autoridades têm ou quais são as intenções deles. Seja qual for o motivo, esse cara implicado pode ter presenciado a morte da garota no banco de trás do carro dele. Descobrir é essencial.
E acho que você me disse que o Departamento de Polícia de Los Angeles emitiu um mandado de busca para entrar na casa e revistar o local. Bem, o que eles estavam procurando? O que eles encontraram e o que eles removeram da casa? Então, para esse proprietário contratar um investigador particular, seria algo muito inteligente e estratégico para se proteger. Sobre esta casa, porque agora esta casa se tornou uma peça de evidência no decorrer desta investigação por qualquer motivo. Então, este investigador precisa descobrir qual é o motivo e o que eles encontraram, o que eles tiraram da casa e o que estão procurando. Isso é muito importante. Tenho certeza de que eles pegaram uma cópia do mandado e seu retorno, que mostraria ao público ou à polícia o que foi retirado da casa e feito. Porque o cantor David acabou de transferir 2 propriedades para a mãe dele. Durante a investigação da morte de Celeste Rivas Hernandez, a jovem encontrada em decomposição no carro dele, isso está relacionado ao recente swatting na casa dos pais dele. Há mais algo acontecendo. É suspeito ou estratégico? Vamos discutir no Sidebar, da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, então temos esse novo desdobramento na história contínua do cantor Dave, que tem aparecido bastante nas notícias ultimamente desde então. O corpo de Celeste Rivas Hernandez, 14 anos, foi achado em um Tesla, registrado em seu nome. Isso foi lá no dia 8 de setembro, em Los Angeles. Temos acompanhado todos os aspectos dessa história. Atualmente, não há prisões, não há pessoas de interesse identificadas, não há suspeitos identificados e não foi divulgada a causa nem a forma da morte. E quando se trata de David Hu, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente qual é a ligação exata ou o relacionamento dele com Celeste, mesmo havendo especulações e relatos de que os dois tinham um envolvimento romântico, embora ele não tenha sido implicado em qualquer irregularidade ou crime. Há muitas coisas interessantes acontecendo que estamos tentando juntar para ver se tem alguma ligação com a investigação sobre a morte de Celeste. Isso inclui com relação aos pais de Davi e o que Davi supostamente fez com aquela casa, sobre o que precisamos conversar. Outra propriedade. Em 18 de setembro já comentamos. Isso foi após encontrarem o corpo de Celeste. Alguém acionou o 911 para a casa dos pais de Davi em Hempstead, Texas, em uma aparente denúncia falsa. Esse suposto incidente de swatting. Delegacia de Waller, aqui é a Amber. Alô? Sim, delegacia de Waller. Olá, eu preciso de ajuda. O que houve? Onde você está? Meu endereço é... Tudo bem, o que está acontecendo? Eu ouvi, alguns tiros. Tudo bem. Tudo bem? Quão próximos da sua casa eles estavam? Eles estavam bem em frente à minha casa e acho que alguém morreu. Certo, qual é o seu nome? Diga de novo. Qual é o seu nome? Tudo certo, qual o seu telefone, senhor? Tudo certo, por que acha que alguém morreu? Eu acabei de ouvir um grito alto e houve tiros. Grito alto? Depois dos tiros. Ok, mas você não viu. Ou ouviu mais nada depois disso? Eu ouvi um grito. Era um homem ou uma mulher? Grito, você acha? Parece uma mulher. Mulher. Certo, enviaremos policiais. Só confirmando, você está... Sim, Certo, vou enviá-los dessa forma, certo? Certo, obrigado. De nada. Entrevistamos um especialista em áudio que confirmou que a ligação estava distorcida, com alguém mascarando a voz. Está em um episódio anterior do Sidebar. Vou tocar um trecho já. Mas a polícia apareceu nessa casa. Não está no telefone deles. E isso não é um Texas. É um número de fora do estado. Alguém está mexendo com a gente. Mesmo assim, seria rastreado aqui, pois o sinal sempre vai para a central de despacho. Mas o quê? Sempre que você liga para o 911, não importa onde esteja, ele envia um sinal para avisar. É assim que eles sabem o endereço dele. E esse endereço apareceu para esse número. Então tem alguém na minha propriedade?
Pode ser, vamos verificar a propriedade para você. Sim, por favor. Então vamos dar uma olhada por aí. Me dê uma ideia do lugar. Como é a propriedade? Tipo, ela vai mais além. Não vai além disso. Bom, eu e ele vamos dar uma volta e conferir. E depois vamos embora. E eu vou colocar a caneta de volta. Eu vou colocar tudo de volta no lugar? Obrigado, senhor. Ah, sim. Eu sei que vou desmontar. Porque algo assim, quando alguém diz algo assim, temos que subir aqui para salvar a vida de alguém, sabe? Tudo bem, foi só um alarme falso. Olha, eu não gosto desse tipo de coisa, mas se eu realmente tiver uma emergência, então. Ok, obrigada, senhora. Desculpe. Se você tiver uma emergência, sabe que estaremos aqui. Ok. Nós vamos chegar aqui. Sim, ok. Obrigado, senhores, agradeço. Agora precisamos falar sobre o que está sendo relatado, ok? Então, de acordo com o TMZ, David transferiu as escrituras de 2 casas no Texas para um fundo em nome de sua mãe, que isso aparentemente aconteceu em 18 de setembro e 22 de setembro. O suposto incidente de swatting ocorreu em 18 de setembro, e esta casa parece ser uma das propriedades mencionadas. Por que ele fez isso durante uma investigação de morte? É hora de chamar Matthew Sarelson, advogado de julgamento, para comentar. Matthew, muito obrigado por dedicar seu tempo. Por que ele fez isso? Por que você acha que ele fez isso? Obrigado por me receberem. Tenho 2 suspeitas sobre o motivo dele ter feito isso. Vocês acompanham esse caso desde o início. Isso está ficando mais louco a cada minuto. Tenho 2 suspeitas do porquê dele ter feito isso. E ambas têm a ver com proteção de patrimônio, coisa antiga. Eu quero preservar meus bens caso algo aconteça comigo. Se ele for acusado criminalmente, e obviamente estamos especulando, mas se ele fosse acusado criminalmente, haveria uma multa monetária como parte de qualquer possível punição? Se ele não tiver bens, não pode pagar a multa. Então, uma coisa a se fazer é se livrar dos seus bens e colocá-los no nome de outra pessoa. O outro lado disso está relacionado. Vai haver um processo civil? A família de Celeste poderia processá-lo por morte, por negligência. Ainda é prematuro, pois há muitas perguntas sem resposta sobre isso. Mas se eles entrassem com um processo civil, ele poderia basicamente tentar esconder bens no nome da mãe dele ou no nome de qualquer outra pessoa, nesse caso. Se ele terá sucesso ou não, é outra conversa. Muitas perguntas sobre isso. Aliás, eu também suspeitava que isso poderia estar acontecendo. Mas vamos deixar uma coisa clara, pode... Você sabe, transferir esses bens no meio de uma investigação de morte, em vez de 2 anos atrás ou 1 ano atrás, um tribunal poderia olhar para isso e dizer que foi uma tentativa deliberada de, como você disse, ocultar bens. E eles poderiam violar isso, eles poderiam desconsiderar isso, eles poderiam dizer que, mesmo que você tenha transferido isso para o nome da sua mãe, isso foi inválido. Essa é uma maneira para, digamos, um autor que o processa, ou, digamos, em uma sentença criminal, pagar essa multa. Um tribunal pode considerar que, mesmo após a transferência, você ainda pode reivindicar essas propriedades? Isso é o que torna tudo isso tão intrigante. É um princípio jurídico muito básico em todo o país que você não pode transferir bens depois que o evento acontece. Isso, de outra forma, permitiria a cobrança desses bens. Então, temos regras diferentes em cada estado. Às vezes são chamadas de transferências fraudulentas, às vezes de transmissões fraudulentas. Existem muitos nomes diferentes para isso. Mas o ponto principal é que você não pode transferir bens para se proteger de um credor quando o evento ocorre. O evento desencadeador, neste caso que é a morte de Celeste, acontece antes disso. Aconteceu apenas nos últimos dias em comparação com a morte dela, que eu nem tenho certeza se sabemos exatamente quando foi. Mas essas transferências ocorrem após sua morte. Então, seria preciso pouco esforço para um tribunal desfazer essa transação e decidir que isso é um bem recuperável de David. Seja claro sobre outra coisa. Não sabemos ao certo por que ele fez isso, certo? E eu vou falar sobre outras teorias. Mas talvez isso realmente tenha algo a ver com esse caso envolvendo Celeste. Se ele fez isso em antecipação a uma ação criminal, ou fez isso em antecipação a um processo, para deixar claro, isso não significa necessariamente que ele seja culpado. Isso não significa necessariamente que ele seja responsável. Não significa necessariamente que ele fez algo aqui. Seria apenas em antecipação ao que poderia acontecer, certo? Ele pode se defender publicamente. Só estou me protegendo. Mas isso não é necessariamente, como dizemos no direito,
consciência de culpa, certo? Bem, não tenho certeza. Concordo. Acho que é. Ok, isso é justo. Acho que você poderia argumentar. E dependendo de como isso for apresentado como prova, você pode ter uma evidência admissível contra ele. Isso é uma admissão de irregularidade ou de responsabilidade? Em caso criminal, ele não pode ser obrigado a depor nem explicar a David por que fez isso, pois tem proteção da Quinta Emenda. Ele nunca iria depor, mas isso não impede a mãe dele de depor. E nada protege a mãe. Então eles poderiam interrogar a mãe e perguntar: por que o David fez isso? Ele já te contou por que fez isso? Todas as conversas e mensagens dele com a mãe ou outros seriam provas admissíveis. Então eu tenho a sensação de que, se eles investigarem, e eu suspeito que vão investigar, provavelmente vão encontrar alguma comunicação que seja admissível e que eventualmente possa ser usada contra ele. De novo, estou especulando. Olha, se ele for, eu odeio dizer isso, mas se ele for inocente, ele não tem nada a esconder. Esse é um daqueles clichês estranhos e terríveis que às vezes as pessoas dizem. Então, obviamente, se ele não fez nada, se não houver nenhum julgamento contra ele em um processo civil, ou se não houver nenhuma multa aplicada a ele como parte de uma condenação criminal, então sim, a transferência está ok. Nada vai acontecer no final. Acho que as evidências mostram que algo deu errado na vida do David e por isso ele fez isso. A mãe dele precisaria testemunhar sobre a transferência? Sim, a mãe dele e os advogados responsáveis pela transação teriam que testemunhar. Advogados que redigiram os documentos do trust podem precisar testemunhar, dependendo de como foram feitos. Eu meio que quero ver esses documentos, porque esses imóveis estavam em um trust desde o início. Ele era o beneficiário do trust e a escritura apenas estava em nome do trust. Se for esse o caso, e ele simplesmente transferiu o beneficiário, ainda é uma transferência fraudulenta. Mesmo assim, será desfeito se houver sentença contra ele. Ou ele criou o trust com o propósito dessa transferência específica. Se ele fez isso, o documento do trust deve ter sido criado recentemente. Quero saber como ele apareceu. Muita gente vai ter que testemunhar sobre isso. E rapidinho, por que colocar em um trust, ao invés de, sei lá, vender as propriedades para a mãe dele? Sim, ótima pergunta. Há essa crença no país. Eu faço isso muito. Existe uma crença neste país de que, se você simplesmente coloca seus bens em um trust, eles estão de alguma forma protegidos. Na verdade, quase todos os trusts, inclusive os offshore mais respeitados, podem ser quebrados de alguma forma. Você vê isso o tempo todo com trusts offshore no Caribe ou trusts offshore europeus. Você pode eventualmente quebrar esses trusts. É muito difícil e caro. Acho que ele só disse: vamos pôr isso em um trust sem acesso imediato. Eu não sei se é um trust revogável, se é um trust irrevogável. Se for um trust revogável, ele pode revogar o trust e recuperar seus bens com uma frase. Ele só precisaria escrever: revoga o trust, assinar e os bens voltam para ele. Se estiver em um trust irrevogável, isso não é possível, pois é irrevogável. Pode ser anulado por um tribunal se for considerado fraudulento. Mas existem todos os tipos de implicações fiscais para um trust revogável em comparação com um trust irrevogável. Não tenho certeza do motivo pelo qual ele fez isso, exceto que suspeito que foi uma tentativa básica e simples de proteção de bens, que acho que no final das contas não vai oferecer muita proteção.